Olá, fiel torcida bicolor, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a nossa programação na Papão TV. Falamos direto da sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu, hoje para receber o executivo de futebol Felipe Albuquerque, nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, pós-Natal, e o Paysandu iniciando a temporada 2025 com uma reunião de planejamento que ocorreu há pouco entre a comissão técnica e a direção do clube. O executivo de futebol, Felipe Albuquerque, está aqui para atender a imprensa, para falar sobre esse início de trabalho aqui do Paysandu Esporte Clube. Felipe, antes de passar aqui para os colegas da imprensa, eu queria que você falasse qual a programação desses primeiros dias de pré-temporada, né, que está começando hoje aqui na Curuzu. Boa tarde. Perfeito, uma boa tarde a todos aqui presentes, aos torcedores que vão ouvir aí posteriormente. Iniciamos hoje, em 2024, a temporada de 2025, ano em que nós teremos 5 competições pela frente, nos preparando da melhor maneira possível. Tivemos a necessidade de nos apresentar já após Natal, muito pela mudança do calendário do futebol mundial, que refletiu no futebol brasileiro e, consequentemente, no futebol paraense. Então, hoje foi a apresentação de todo o staff. Toda a nossa equipe se apresentou hoje, fizemos uma reunião aqui de alinhamento dos próximos passos e amanhã inicia aí o trabalho com os atletas que já trabalham amanhã em 2 períodos, no sábado também em 2 períodos, então a gente já inicia totalmente focado aí na disputa de título que nós temos no dia 12, então vamos nos preparar da melhor maneira possível, formar um grande conjunto para a gente ir para essa disputa de título, como eu tenho dito reiteradas vezes, é muito importante para nós. Olá, Felipe, boa tarde. Leone Coelho, da RBA TV. Felipe, amanhã tem a apresentação do elenco, né? Eu queria que tu falasse para a gente como está sendo organizado, já que logo vai ter uma parada por conta do final de ano, e se todo o elenco de fato estará reunido, com exceção daquelas contratações, ou se alguém chega depois, como fica? Sim, amanhã a gente vai ter a maior parte dos atletas aqui, mas os atletas vão chegar aí durante os próximos dias. Então, são alguns fatores que influenciam. Os atletas oriundos de Série A jogaram até o dia 8 de dezembro, ou 6, se não me falha a memória. Os atletas que estão vindo de fora do Brasil, alguns tinham questão de ajuste, de passagem. Então, amanhã a maior parte do elenco se apresenta, já inicia os exames médicos. Então, os atletas vão fazer exames cardiológicos, exames de imagem, vão fazer exame odontológico, exame de vista. Então, tem uma série de exames que esses atletas vão fazer nos próximos dias. E dia 3, todos os atletas que neste momento estão contratados já estarão aptos e à disposição da comissão técnica. Obviamente que a gente ainda está em processo de montagem e esses atletas que forem sendo contratados nos próximos dias vão chegando conforme forem feitos os acordos com eles. E qual a outra pergunta que você me fez? Desculpa. Se algum atleta chega depois desses que já foram anunciados. Mas acho que está dentro disso do que você falou. Perfeito. Felipe, ainda sobre a montagem de elenco, qual o limite, o deadline do Paysandu para finalizar os anúncios, principalmente para a torcida? Certo, o nosso prazo final vai ser o fechamento da janela. Então, assim, até com a contratação do Henrique Bittencourt, a nossa ideia é que o monitoramento de mercado seja constante. E o Paysandu vai usar com muita sabedoria todas as janelas de mercado que tiver. Então, diferente do que já foi feito em outras temporadas, o nosso objetivo não é finalizar o elenco o mais rápido possível. A nossa ideia é fazer um elenco com muita qualidade. Nós vamos reduzir o número de atletas, como já tenho dito também reiteradas vezes. Quando chegamos aqui esse ano, o elenco do Paysandu tinha 40 atletas, então o nosso objetivo é reduzir a quantidade de atletas e qualificar melhor esse elenco. Então, a gente vai trabalhar com menos atletas, e então a gente está buscando ser assertivo nas contratações. Então, assim, a gente sabe da importância da disputa do título dia 18 ou dia 12. Dia 18 já é a nossa estreia no Campeonato Paraense, mas nós estamos muito mais preocupados com a qualidade do trabalho do que propriamente com a velocidade com que ele vai ser executado. Nós já temos uma equipe base e nos próximos dias a gente já finaliza essa primeira parte da montagem. Falando em deadline, não tem como fugir desse assunto, a situação da Esli Garcia, né? Qual que é o limite de vocês para ter essa resposta, para seguir no mercado, procurando alguém que vá substituí-lo ou não, mas qual o limite para que chegue a uma conclusão, seja a permanência dele ou não no clube? Ele vai se enquadrar como todos os outros. Então, assim, a gente está trabalhando na montagem
desse elenco dentro do prazo que nós temos aí estabelecido, e nós tratamos o caso dele como um caso especial pelo atleta que é, como tenho dito também, até uma condição que está sendo feita pelo próprio presidente, tamanha é a importância da permanência dele, mas nós estamos tratando como todos os outros casos. O Paysandu tem um prazo que a gente tem como limite, porque tem o fechamento da janela, e a gente tem que trabalhar com isso. Obviamente, aquilo que eu já tenho dito também, hoje o Wesley é um atleta livre, e cabe a ele a escolha de escolher o clube em que ele vai atuar na próxima temporada. O Paysandu tem interesse, já manifestou de forma oficial, já ajustou tudo aquilo que a gente imagina que é dentro das nossas possibilidades, agora compete ao atleta, ao staff dele também, entender se o Paysandu é a melhor escolha para a sequência da carreira dele. Felipe, boa tarde, Francisco Urbano da Rádio Clube do Pará. O Paysandu tem no momento, oficialmente, 18 atletas, 18 jogadores, tem condições de formar um time, ter um time mais o banco de reserva para enfrentar a Tunalusa brasileira, que será a primeira apresentação do Paysandu no ano de 2025. Eu te pergunto, qual é... O Paysandu deu um hiato, né, nas contratações, parou um pouco. Qual está sendo a dificuldade do Paysandu em termos de contratações? Pelo menos foi ventilado 2 jogadores, não sei se você confirma, o Luiz Aquim, do 27 anos, boliviano, e o Jonathan Gomes, de 35 anos, argentino. Até que ponto esses 2 jogadores vocês estão tratando, conversando? E outra coisa, qual a dificuldade que vocês estão tendo no mercado brasileiro e partindo para o sul-americano? Então, vamos lá. O Paysandu, nós já temos aí, incluindo os pré-contratos assinados, 22 atletas, então a gente tem um número maior do que todos que foram, obviamente, que é aquilo que eu sempre falo. Quando o clube publica, é porque absolutamente toda a garantia legal disso já aconteceu. Então, às vezes, está 99,99 e o clube ainda não anunciou, muito por conta disso. Então, quando eu falo que tem 22, é porque a gente já está realmente bem adiantado, com pré-contratos adiantados em relação a esses atletas. As dificuldades é de um mercado extremamente aquecido. Eu diariamente falo com todos os meus colegas de trabalho. Ontem falei com o executivo do Goiás, hoje falei com o executivo do Avaí. Então, assim, diariamente eu estou em contato. Então, assim, eu posso te afirmar, sem medo de errar, de que hoje a quantidade de atletas que o Paysandu está e o estágio em que nós estamos da montagem é muito parecido com os outros clubes que estão na mesma prateleira que nós. O mercado está extremamente aquecido, é o momento onde o atleta que é livre pode escolher o clube para onde ele vai. Então é natural, aí é a lei da oferta e da procura, quanto maior a quantidade de oferta, quanto maior é a procura, mais caro esse atleta fica. Então, como aquilo que eu disse na minha primeira resposta, a gente tem buscado ser o mais assertivo possível. E por isso, às vezes, um pouco mais de demora. E sobre o hiato, aí é muito da dinâmica do mercado. Aconteceu da gente fazer 6 contratações num curto período de tempo. A gente entra, obviamente, que nesse período natalino as coisas dão mais uma arrastada, quando envolve outros clubes. O próprio atleta, que às vezes está numa viagem, ou numa viagem internacional, um atleta que está fora do Brasil. Então, é natural que esse período ali, véspera de Natal, ela dê uma arrastada mesmo nas negociações, mas está dentro de uma normalidade do mercado, onde as negociações nesse período do ano, elas são mais concorridas, e por isso, aí já respondendo sobre o que você falou, o sigilo é tão importante. A gente tenta resguardar o máximo possível todas as negociações para tentar diminuir a concorrência. Agora, com relação às categorias de base, principalmente sub-20, que é a porta de entrada para o profissional, ficou estabelecido o número de jogadores? Como é que vai ser essa harmonia entre a base e o profissional, no sentido de valorizar o jogador que é do Paysandu, que é oriundo do Paysandu, raiz aqui do futebol paraense? Então, essa é uma preocupação muito grande nossa. Nós já estamos buscando valorizar, que quando cheguei, nós tínhamos o Cláudio Vitor, que é um goleiro oriundo da base do clube, e nesse momento a gente aumentou para 4 atletas. Então nós vamos utilizar um goleiro, um zagueiro, que é o Luca, um médio, que é o Salomone, e um meia, que é o Cauã Hinkel. Então, assim, todos já amanhã se apresentarão juntamente com o restante dos atletas. Então o Paysandu vai buscar valorizar esses ativos que pertencem ao clube. Então, nesse momento, dessa quantidade de atletas que eu te falei, 4 deles são oriundos das categorias de base do clube. Voltando à parte de contratações, além da dificuldade que tem o mercado aquecido para buscar jogador do futebol brasileiro, evidentemente, no sul-americano fica um pouco menos ruim, porque a nossa moeda é valorizada em relação aos outros países, Argentina, Uruguai, Paraguai, e assim se vai. A própria situação financeira do Paysandu no momento, ela implica em alguma situação
nesse sentido? Vamos lá, no mercado o externo, só para corrigir uma coisa aí, para não ficar as pessoas entenderem, assim, não é tão fácil. Às vezes a moeda brasileira está valorizada, mas nós estamos muito desvalorizados em relação ao dólar, e o dólar é a moeda padrão do futebol. Então, assim, todos os atletas estrangeiros que aqui estão, a gente negocia com eles em dólar. Então, o dólar está bateu aí na última semana o valor mais alto da história. Então, o fato de ser um mercado sul-americano não quer dizer que necessariamente esse atleta seja mais barato, não. Quanto melhor o nível, mais caro custa. E os desafios, eles são para todos os clubes. A gente tem encontrado dificuldades, assim como todos os outros clubes encontram, e aí cabe a nossa competência de apresentar um clube que tem muitas vantagens competitivas. É isso que eu, juntamente com toda a nossa equipe, temos feito, apresentado o clube a esses atletas estrangeiros, e nos nacionais a gente mostrar todo o projeto que nós estamos desenvolvendo para o Paysandu para a próxima temporada. A ideia de fazer um time no Campeonato Paraense, manter na Copa B, Copa do Brasil, se estender um pouco mais projetando a Série B, de um time único, do elenco único, ou vai fazer esses processos de alteração durante as competições? Não, nós vamos buscar sempre qualificar o elenco. E aí, com muita humildade, sabendo que a gente busca acertar, mas que nós somos passíveis de erro. Então, nós vamos construir, por isso, um elenco enxuto também. Quando a gente faz um elenco enxuto, a gente tem possibilidade de ir adicionando novas peças nos setores que não renderem tão bem. E é natural que num esporte onde você utiliza 15 atletas, de linha, é natural que você tenha a dinâmica do atleta individualmente como ser humano, a dinâmica dele também junto com o coletivo, então tudo isso importa. A gente vai buscar da melhor maneira possível acertar, e quando for necessário vamos corrigir esses erros. Felipe Rodolfo aqui das rádios do Grupo Liberal, tudo bom? Felipe, eu queria que tu falasse, a minha pergunta é a questão desse perfil dos jogadores do Paysandu para essa temporada. Paysandu, você não estava aqui, no começo de 2024, apostou em medalhões, não é? Para o ataque, Yuri, Leandro, a gente também teve essa questão na parada, que o Paysandu foi no Joel, foi no Gonzalez e no Casares, a gente viu os resultados disso. Jogadores que não foram medalhões chegaram e deram uma resposta para a torcida, para a imprensa e para vocês, fazem parte da diretoria. Como é que vai ser esse perfil do Paysandu na escolha desses jogadores para 2025? Perfeito. O perfil do atleta do Paysandu tem que ser um atleta com saúde, com alta capacidade de competir, independente do nome que ele tem. Então, se você olhar para 6 contratações que já foram feitas até aqui, foram sempre atletas com alta minutagem, com a capacidade e um perfil competitivo de competir em alto nível. Então, muito menos preocupado com essa questão da grandiosidade do nome. Tem que ser um atleta que venha para cá e tenha a capacidade de vestir e competir com a camisa do Paysandu. Você falou, né? A gente sabe das dificuldades do mercado. A gente está no norte do Brasil, é uma região que é mais complicada assim para contratar. Tem a questão da estrutura dos clubes. Tem jogador que ganha 200 mil e joga no Juventude. Mesmo que tu ofereça 250 mil para ele, muitas vezes o torcedor nem sabe disso, ele vai pegar a estrutura do clube. Agora que o Paysandu já entregou o segundo campo, mais um prazo assim para o torcedor esperar. Não, a partir do dia 3 de janeiro vão vir mais contratações com esse nível de jogadores. Um prazo assim, já para poder divulgar pelo menos mais 3, 4 contratações, porque como o Urbano falou, o Paysandu só tem 18 jogadores hoje, né, para iniciar esse trabalho. É muito pouco, até mesmo com a questão da base. Tem uma data verdade, assim... Nós temos 22 atletas, tá? Até fazendo uma correção aqui, depois posso pedir para o Totti disponibilizar a lista completa. Nós estamos com 22 atletas no elenco, não 18 como ele falou. E a data é o mais rápido possível. Tá? A data é o mais rápido possível, temos operações em andamento, parei ali todo o processo para vir atender a torcida, para que ela esteja ciente disso. Então, se fechar uma negociação hoje mesmo, nós já vamos anunciar, já vamos correr atrás de fazer a logística desse atleta. Eu acredito que o número que a gente colocou aí como ideal, que é entre 26 e 28 atletas, a gente já vai ter no começo de janeiro, para o início do campeonato. Eu tô seguro que a gente vai conseguir fazer. Óbvio que a gente volta a dizer, nós estamos pensando muito mais em qualidade
qualidade do que em quantidade. Se a gente quisesse ter 50 jogadores vestindo a camisa do Paysandu, a gente já tinha feito assim e a gente apresentaria. Então, assim, quando a gente está falando de atleta de alto nível, eu vou falar de operações já concretizadas. Quando a gente fala de um atleta como o Giovani, quando a gente fala de um atleta como o Cavaleri, como a gente fala de um atleta como o Del Valle, tinha inúmeras possibilidades. E foram negociações que depois, quando as pessoas tomam conhecimento, assim, parece que foram tudo muito rápido. Eu estou falando de negociação de 2, 3 semanas de operação, de apresentação, de ida e volta de propostas. Então, realmente é um processo, quando a gente pensa em qualificação, essas negociações são um pouco arrastadas mesmo, mas respondendo de forma objetiva, o quanto antes a gente quer finalizar, até para a gente já começar a desenhar essa equipe que vai estar representando o Paysandu o ano que vem. E qual é a maior dificuldade que vocês estão tendo? Você falou a respeito, porque hoje em dia são 2 cenários diferentes, né? Tem a questão dos atletas estrangeiros, o dólar está lá em alto, tem a questão dos jogadores nacionais que recebem em real. Quais são os principais entraves que vocês estão tendo nesse momento, além do mercado aquecido, né? Que é super normal nesse momento da temporada? Nessa primeira janela é a questão da competitividade mesmo. Então a gente tem aí, se você pegar alguns clubes de Série A baixos, de C alta e toda a Série B, eles atacam a mesma prateleira. Então, nesse primeiro momento, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a competitividade. Então, a gente está concorrendo com inúmeros clubes aí e temos que buscar ser o mais sigiloso possível, buscar conduzir as negociações com a maior sabedoria possível para dar conta de trazer os atletas que nos interessam. Felipe, um abraço, Mazão. A pergunta que não quer calar, né? O torcedor ávido, agoniado, ansioso. Você já deu todas as explicações necessárias, que é a concorrência, o mercado inflacionado, a dificuldade pelo jogador que é procurado por diversos clubes, um mesmo clube procurando o mesmo jogador. Mas tem prazo, por exemplo, agora, para o final do ano, algum tipo de anúncio de jogadores que estejam já negociando, como você bem disse, em negociações avançadas, para que o torcedor possa se sentir mais aliviado, vendo o time, o elenco ser reforçado e sendo preparado com carinho e forte para a temporada? Sim, o torcedor está tão ansioso quanto a gente aqui dentro, diariamente aí tentando, vendo todas as possibilidades. Eu acredito que o quanto antes aí o torcedor vai saber de mais peças, não serão muito mais, é importante deixar isso claro, volto a dizer, a gente já tem aí, já estamos bem próximo do número que a gente estabeleceu como o ideal para o início de competição, mas acredito que nos próximos dias aí o torcedor já vai tomar a ciência, finalizando todo o processo, dando 100%, contrato assinado por nós e pelo atleta, o Paysandu já vai divulgar nas redes aí as próximas contratações. Certo, muito obrigado ao diretor executivo de futebol, Felipe Albuquerque, a todos da imprensa que participaram e a você também, torcedor bicolor, que acompanhou essa primeira entrevista que abre aí a pré-temporada de 2025. Inscreva-se na Papum TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos.